Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Eu quero meditar com os irmãos uma palavra que o Espírito de Deus pôs no meu coração, que está registrado no livro de Provérbios, capítulo de número 1, o verso 23, que diz assim: convertei-vos em minhas repreensões, que abundantemente derramarei o meu Espírito sobre vós e farei conhecer a minha palavra. Irmãos, muitas das vezes Deus fala conosco através de hinos, Deus fala conosco através de profecia, Deus fala através de sonho, Deus também fala através da poderosa palavra de Deus. É interessante que quando Deus fala através da palavra de Deus, muitas das vezes ele usa parábolas, ele usa simbologia, ele usa os meios de tudo para poder se comunicar conosco. Quando nós paramos aqui no livro de Provérbios, capítulo 1, versículo 23, nós vimos Deus se manifestando na palavra de uma forma direta. De uma forma direta, quando eu falo uma forma direta, é de uma forma que sem precisar de parábolas, sem precisar de uma história, sem precisar de um quadro ilustrativo, sem precisar de ir lá no sonho e revelar para nós, sem precisar de usar um profeta para vir até nós, para falar conosco. É uma palavra direta, que sem rodeios, que sem demora, ele vai logo na raiz e fala uma palavra reta, direta para os nossos corações. Esse verso, ele está revelando o que Deus, ele quer de nós. O que Deus, ele espera de nós. Esse verso, ele está revelando e o porquê que Deus traz essa palavra de conversão, palavra de se converter para nós que somos crentes, irmãos. Por quê? Porque Deus é aquele que conhece o nosso oculto e o nosso profundo e os nossos escondidos. E por este motivo, irmãos, que ele traz essa palavra. Porque eu rejeito em acreditar que Deus vai falar algo que não esteja acontecendo conosco. Eu não consigo acreditar que Deus, na sua onisciência, conhecendo tudo, ele vai falar uma coisa conosco de uma forma equivocada, de uma forma errada. Então, irmãos, que Deus vai falar aqui é exatamente o que está acontecendo. E quando nós olhamos para Provérbios, o capítulo 1, verso 23, a primeira palavra de Deus, ele fala: convertei-vos. A primeira palavra que Deus libera é falar: olha, vocês precisam se converter. Para nós entender a mensagem que Deus quer trazer para o nosso coração, primeiro nós precisamos entender o que é, segundo a Bíblia, o que segundo a Bíblia significa
converter. A palavra converter significa transformar. A palavra transformar significa mudança. A palavra mudança significa metanoia. É Deus falando para mim, é Deus falando para você que nós, irmãos, precisamos mudar. Que nós, irmãos, precisamos mudar para que o nome do Senhor possa ser glorificado. É mudar o rumo, é mudar de atitude, é mudar o seu cotidiano. E o que a Bíblia fala sobre mudança? Se você olhar no livro do profeta Isaías, seu capítulo de número 55, o verso de número 7, você vai aprender com as escrituras o que significa converter. Isaías 55, 7, ele diz assim: deixe o ímpio o seu caminho, o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele, e torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Se converter é deixar o caminho que ele está trilhando. Isso chama mudança de caminho, mudança de atitude. Então, quando nós olhamos para a primeira palavra pronunciada através da vida de Salomão, Deus falando conosco, ele está falando o que para nós? Muda os seus caminhos. Está na hora de mudar os seus pensamentos. Porque Isaías 55, o verso 8, ele fala assim: meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. O que ele está falando para mim e para você? A mudança que ele está pedindo para mim e para você executar, para mim e para você fazer, é uma mudança não segundo o que o irmão André que se muda. É uma mudança segundo o que ele quer que eu mude. Que mudança é essa? Baseada nas escrituras. Então, o primeiro ponto é você saber que Deus quer, espera de mim, espera de você uma mudança. Espera de mim, espera de você uma mudança. Certo? Segundo ponto, mudança baseada no quê? Nas escrituras. O que ele diz? Convertei-vos em minhas repreensões. É para se converter, é para mudar de pensamento, é para mudar o caminho segundo a palavra de Deus, segundo a exortação de Deus, segundo a repreensão do Senhor. Por quê? Porque se você mudar segundo os meus argumentos antibíblicos, no primeiro vento que acontecer na minha vida, que acontecer na sua vida, nós vamos voltar a praticar as primeiras obras. Obras essas que são as antigas. Antes de eu e você falar que tivemos um encontro com Deus. Neospuri
Rastai plat coman tuite falabacé. Então Deus, irmãos, está a falar conosco que a mudança, que a transformação, ela vem por meio da palavra. É através da palavra que Deus tem falado com você. 1, 2, 3, 4. Muitas vezes, e eu e você estamos do mesmo jeito, da mesma maneira. E hoje, a palavra de Deus para mim, para você, está dizendo para mim, para você, tá na hora de mudar. Tá na hora de mudança. Uma mudança não segundo você quer, mas uma mudança segundo o querer do Deus que fez os céus e a terra. Uma mudança que vai transformar a minha vida, que vai transformar a sua vida de vez. E assim que nós praticamos essa conversão, nós se deparamos com a promessa de Deus. Queremos ser cheio do Espírito Santo. Sim, amém? Eu também. Mas, segundo as Escrituras, para sermos cheios do Espírito Santo, precisamos, primeiro, mudança de pensamento, mudança de caminho e mudança de atitude. Segundo, mudança baseado na Escritura Sagrada. Mudança segundo a palavra de Deus. Que quando nós praticamos essa mudança segundo a Bíblia tem uma promessa para mim. A Bíblia tem uma promessa para você. A Bíblia tem uma promessa para nós. Que ela está falando o quê? Derramarei o meu Espírito sobre vós. Derramarei o meu Espírito sobre vós. E farei conhecer a minha palavra. A promessa de Deus está de nos encher da presença dele, nos fazer de nós os homens, mulheres cheios do Espírito Santo de Deus. Derramarei o meu Espírito sobre vós e farei conhecer a minha palavra. Derramarei o meu Espírito sobre vós e vocês vão ver eu cumprindo a minha promessa. Agora, qual é o propósito de Deus nos trazer uma palavra dessa? É ver em mim, é ver em nós, irmãos, mudança. É ver em nós transformação. É ver em nós atitudes que levam a Deus não realizar a punição que ele falou que ia realizar. Se nós olharmos para as Escrituras Sagradas, nós vamos encontrar quando Jonas foi para a cidade de Nínive. Pregou contra aquela cidade. Deus iria destruir aquela cidade. O juízo já estava marcado. Mas quando o rei daquela cidade ouviu
aquela palavra, não ficou irado contra o profeta, não quis matar o profeta. Ele fez uma proclamação lá e toda a cidade se converteu ao Senhor. Toda a cidade se converteu a Deus, irmãos. E quando ele chega na cidade de Nínive, o texto sagrado, no capítulo 3 do livro de Jonas, o versículo 7 e o versículo de número 8, depois de Jonas ter pregado contra aquela cidade, que Deus iria destruir aquela cidade, o rei dos ninivitas, quando ele ficou sabendo, o verso 6, ele fala assim: esta palavra também chegou ao rei de Nínive. Então ele se levantou do seu trono, tirou as suas vestes, cobriu-se de saco e sentou sobre cinza, e fez uma proclamação que divulgou em Nínive, pelo decreto do rei dos seus grandes, dizendo: nem homem, nem animais, nem boi, nem ovelha provém coisa alguma, nem lhe dê alimento, nem beba água. Verso de número 8. Mas os homens e os animais sejam cobertos de saco. Clame fortemente a Deus. Converta-se cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se Deus voltará e se arrependerá e se apartará a sua ira, de sorte que não pereçamos. E Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho. Então Deus se arrependeu do mal que tinha anunciado que lhe faria e não fez. Entendeu o objetivo? O propósito não é te constranger, não é denegrir você, mas o propósito de Deus é fazer eu e você mudar os nossos caminhos, se converter do nosso mau caminho. Olha, se converta-se cada um do seu mau caminho, da violência que há nas suas mãos. Quando o povo se converteu, Deus se arrependeu e não executou a ira que estava contra aquela cidade. Deus olhou e viu que o povo tinha se convertido. O propósito de Deus em trazer uma palavra de exortação para mim, para a sua vida, é Ele olhar lá do céu, ver que eu mudei as minhas atitudes, ver que eu mudei os meus caminhos, ver que eu mudei não segundo o que me falaram, eu mudei segundo a sua bendita palavra. A mudança que nós vamos fazer de pensamento, de atitude, de caminho, é uma mudança segundo a Bíblia Sagrada, ou seja, vou mudar para Deus ser glorificado através da minha vida. Você está entendendo o que Deus está falando? Então Ele quer que você mude de caminho. Ele quer que você mude de pensamento. Ele quer que você mude as suas práticas. E começa a pensar. E começa a praticar. E começa a caminhar segundo a Bíblia Sagrada. Segundo a vontade de Deus. Aleluia. Porque quando nós começamos a praticar isso, Ele vai nos encher do Espírito Santo.
Mas por que ele vai nos encher do Espírito Santo? Porque se ele nos encher do Espírito Santo, as atitudes pecaminosas, a malícia, ela não terá poder para nos coagir. Ela não terá poder para nos debilitar. Ela não terá poder para nos afetar. Pelo contrário, ela estará fraquinha e nós estaremos fortes no Espírito do Senhor. Porque não é simplesmente falar eu sou cheio do Espírito Santo. Quem é cheio do Espírito Santo, ele respira, ele expira transformação. E aonde ele passa, vidas são transformadas. Lembra de Pedro e João indo para a igreja Formosa na hora da oração, 3 horas da tarde? Tinham caído ali pedindo esmola, mendigando. Quando esses parou no caminho de Pedro para pedir alguma coisa, a vida daquele homem nunca mais foi a mesma. Porque ele falou, olha, eu não tenho prata e eu não tenho ouro, mas o que eu dou, eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta e anda. E a vida daquele homem foi mudada, a vida daquele homem foi transformada. Por quê? Porque a vida de Pedro estava transformada. A vida de Pedro estava transformada. Então, quando nós temos a nossa vida transformada, aonde nós passamos, nós transformamos vidas. Lembra que lá atrás Jesus falou para Pedro? Ó Pedro, Simão Pedro, Satanás pediu permissão para se andar com você, tratar com você como trata com o trigo. Eu não permiti, intercedi por você, para que você não desfaleça. E que mais que Jesus falou? Pedro, quando você se converter, tu vai converter os seus irmãos. Ou seja, quando você, Pedro, se transformar, ser uma pessoa transformada, você vai transformar a vida. E nós vimos isso acontecendo na vida desse paralítico. É isso que Deus tem para mim e para você. Se nós se converter ao Senhor, segundo a repreensão do Senhor, segundo a palavra, segundo o caminho que Deus está propondo para nós, de santidade, de mudança, de transformação, Ele vai nos encher da tua presença. E quando Ele nos encher da tua presença, nós seremos essa pessoa transformada, pronto para transformar. Se fosse colocar um tema agora, era transformando para transformar, libertando-se para libertar. Isso só é capaz se nós formos cheios do Espírito Santo. Porque isso é o que significa, irmãos, ser cheio do Espírito Santo de Deus. Ser cheio do Espírito Santo de Deus é ser pessoas transformadas. Não é um momento de emoção, não é um momento de pulo, de rodapé, de pular de um pé só, não. É um momento de transformação. E quando você sai dali, essa transformação vai com você. E aonde você passa, a transformação de vidas. E aonde nós estamos passando? Que tipo de transformação nós está produzindo nas pessoas? Nós precisamos ser cheios, irmãos, do Espírito Santo. E para ser cheio, precisa praticarmos essas atitudes. Mudar o caminho, mudar o pensamento, mudar a atitude e começar a fazer o que as Escrituras mandou eu e você fazer. Isto é se converter ao Senhor. É mudar segundo a palavra de Deus. É mudar segundo a vontade de Deus. É pensar como Deus pensa. É agir
como a palavra de Deus te instruiu para você agir. O que é na minha vida? O que é que tem na tua vida que precisa ser mudada? Então nós precisamos ter esta atitude, precisamos ter esta mudança de vida através das nossas vidas, irmãos. Então nós precisamos, irmãos, mudar segundo a palavra de Deus. Porque aí nós vamos ser cheios do Espírito Santo, transformando vidas. O que você precisa entender é que essa palavra que veio para ti, não veio para te constranger, para te envergonhar. Através dessa palavra, Deus está falando: o que eu espero de você é a mesma atitude que os ninivitas teve. Eles se converteram. Que eu espero de vocês é a mesma atitude que no livro de 1 Samuel, capítulo de número 7, quando Samuel chegou e trouxe uma palavra de repreensão contra Israel. E ele disse, a partir do verso 3, ele disse: então falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se com todo o vosso coração vos converteres ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os atarotes, e preparai os vossos corações ao Senhor, e servi a Ele só, e Ele vos livrará dos filisteus. Quando eles ouviram essa palavra, automaticamente eles se converteram. O verso 4, então, olha o que o verso 4 diz: os filhos de Israel tiraram dentre si os balins, os astarotes, e serviram só o Senhor. E disse mais Samuel: congregai todo Israel em Mispa, e orarei por vós ao Senhor. E congregaram em Mispa, e tiraram água, e derramaram perante o Senhor. E jejuaram aquele dia, e disseram ali: pecamos contra o Senhor. E julgava Samuel os filhos de Israel em Mispa. Eles se converteram, irmãos. Eles mudaram. O que falta na minha vida? O que falta na sua vida para que nós venhamos se converter ao Senhor? O que é que tem na minha vida? O que é que tem na sua vida que no tempo do mundão você tinha e hoje, mesmo na presença de Deus, ainda tem sequelas daquelas atitudes? Então é exatamente, é os balins, é os deuses estranhos. É exatamente isto que você precisa tirar. Os deuses estranhos, os astarotes, os balins, e servir somente a Deus. Não tem como servir a Deus e servir os prazeres do mundo e ser uma pessoa convertida. Ou você se converte ao Senhor, ou você é um desconvertido na presença do Senhor. Temos que tomar cuidado para não nos enquadrar como Nicodemos. Porque não é porque eu prego, não é porque você prega, que nós somos os convertidos. Nicodemos também pregava. Nicodemos também ensinava.
Nicodemos era mestre em Israel. Quando foi ter com Jesus, Jesus falou para ele: necessário é nascer de novo. Qual é a área da minha vida? Qual é a área da sua vida que nós precisamos nascer de novo? A conclusão dessa palavra é: o tempo chegou. O tempo da renúncia. Renunciarmos tudo aquilo que não agrada a Deus. Renunciar nossas vontades. Renunciar os prazeres mundanos. Renunciar as músicas mundanas. Renunciar as conversas alheias. Renunciar as piadinhas. Renunciar as palavras top. Renunciar a mentira. Renunciar a soberba. Renunciar, louvado seja Deus, a cobiça. Renunciar ao engano. Quando nós se convertermos ao Senhor, então a Bíblia vai nos dizer que Deus vai nos encher do Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus. Quem é que lembra do hino da harpa que muito nos fala sobre isso? Que o trecho ele diz: quando tudo perante o Senhor estiver, e todo o teu ser Ele controlar, então há de ver que o Senhor tem poder, quando tudo deixares montar. É a palavra de Deus para a minha vida, para a sua vida. Quando tudo nós deixarmos no altar, nós vamos provar do poder de Deus na nossa vida. A palavra que o Senhor quer de mim, a palavra que o Senhor quer de você, é a nossa conversão, a nossa mudança, para que Ele possa ser glorificado. Amém, irmãos? Fica com essa palavra de reflexão. Como estamos na presença de Deus? Em que área precisamos mudar? O que temos que tirar? O que temos que pôr? Aonde estamos falhando? Se nós se converter baseando na repreensão do Senhor, na palavra do Senhor, e fazer exatamente o que Ele manda, então vamos ser cheios do Espírito Santo de Deus e vamos estar pronto para transformar a vida. Talvez você fique se perguntando por que não tem salvação de alma nas suas pregações, que não tem avivamento nas suas pregações, que não tem testemunho através da sua pregação. E talvez seja por causa disto, que existe coisas que nós precisamos tirar para Deus suprir esse espaço, para que nós possamos estar transformados para poder transformar. Fica com essa palavra, queridos. Que Deus em Cristo Jesus vos abençoe. E para você não esquecer, convertei-vos em minhas repreensões, que abundantemente derramarei o meu Espírito sobre vós e farei conhecer a minha palavra. E olha, irmãos, uma coisa interessante aqui em Provérbios, e eu deixo aqui para terminar, capítulo 1,
versículo 33. Isso é para mim, é para você. Porém, o que me der ouvido habitará em segurança e estará descansando do temor do mal. Se você dá ouvido e o que o Senhor está falando, tem descanso para você, tem tranquilidade para você, tem paz para você, tem preenchimento do vazio na sua vida. Amém, irmãos? Que Deus abençoe em nome de Jesus.